O soldado mais poderoso do mundo, conhecido como Ice Blade, levou o país à vitória na Grande Guerra do Extremo Leste. E agora, aproveitando que ninguém sabe seu verdadeiro nome, ele entrou numa academia de magia, onde é extremamente poderoso e ainda o último romântico. Aí você me pergunta, como assim o último romântico? Se você quer descobrir, é só ficar até o final do vídeo. Então, bora pro recap! O anime começa com uma chuva, e está acontecendo um funeral, onde vemos que todos estão tristes. Depois disso, vemos um garoto correndo em direção a um homem e gritando seu nome Howard. Porém, esse homem estava machucado, e do nada ele explode na frente de Rai. Ele assim vê também uma mulher que também estava finalizada. Assim, os olhos de Rai começam a emanar um poder que acaba criando uma espécie de casulo de gelo, e as pessoas em volta ficam impressionadas. Rai então chegou na academia de magia e está à procura do auditório. De repente, uma garota esbarra nele, porém, ele a segura como um verdadeiro romântico. E a garota fica toda vermelha, e Rai pede desculpas e fala que é novo lá. E outras duas garotas falam que os alunos novos tinham chegado há 2 dias, e assim elas falam que ele era um comum, ou seja, pobre. E as pessoas em volta começam a olhar e comentar. De repente chega o cara mais chato dessa academia. Ele se apresenta como Albert Alien e Rai vai cumprimentá-lo na maior elegância, porém Albert dá um tapa na mão dele. Albert começa a falar que apenas nobres ou descendentes de feiticeiros poderiam estudar lá. E ele também fala que por conta do Rai ser comum, ele não poderia estudar lá. E Rai fala que é uma pena, porque tinha muita coisa que ele gostaria de aprender lá. E Albert parte para cima dele. Porém, uma garota chamada Rose chega lá e para a briga. Ela assim vai conversar com Rai. E ela fala que caso ele tenha algum problema, era para ele ir conversar com ela. Depois todos os alunos se reúnem e a diretora começa seu discurso. Ela fala que a academia de feitiçaria Arnold está entre as melhores e ela fala para os alunos se esforçarem e darem seu melhor. E ela assim se apresenta como Abby Garnet. Assim Rose, como representante dos alunos novos, faz o seu discurso. Já na sala, Rai se apresenta e a Amélia fala que está contando com ele e ele fala que também está. E o povo em volta começa a comentar porque a senhorita Amélia está conversando com ele e Albert está pistola. Rai então começa a olhar pela janela e tem uma lembrança de seu passado, e a professora joga um giz nele e do nada o giz explode. Então a professora fala que eles vão conversar sobre os ranks dos feiticeiros, e ela pede para Rose falar. Rose fala que tem 5 ranks, que são bronze, prata, ouro, platina e grande. E a professora fala que em qualquer era só existe 7 feiticeiros Grind, e são o topo da feitiçaria, ou seja, os mais poderosos. E os conhecidos são a diretora, que é a feiticeira da Labareda, a feiticeira do fascínio, Carol Caroline, e também temos o grande herói conhecido pela Guerra do Extremo Leste, o feiticeiro da espada congelada, e os outros ninguém sabe quem é. De repente Albert levanta sua mão e ele fala que já que o objetivo deles é ser um dos 7 feiticeiros mais poderosos, ele pergunta por que tem um comum na escola. Aí você me pergunta, qual o sentido disso? Eu não faço a menor ideia. A professora bate na mesa e fala que todos os alunos passaram por um teste designado e uma entrevista e foram aprovados. Ela assim fala que o núcleo da feitiçaria é a teoria do código e Rose pergunta se há um limite para as coisas reconstruídas com a matéria-prima. E a professora fala que não, e tudo depende do feiticeiro. E ela fala que a matéria pode ser separada em 4 categorias: sólido, líquido, gasoso e plasma. E assim ela pergunta se mais alguém tinha alguma dúvida. E uma garota tímida lá do fundo a pergunta se na hora que a professora apagou as rosas de gelo, ela tinha usado um código antimaterial. E a professora fala que não existe nenhum feiticeiro que consiga usar o código antimaterial. Depois de um tempo, Rai sai para caminhar na academia. E ele começa a comentar sobre a construção da academia. E de repente ele vê uma garota que acabou de entrar na biblioteca. E Rai também vai lá, e a garota se apresenta como Elisa Griffith. Os dois se sentam para conversar, e Elisa pergunta para Rai se ele também gosta da senhora Ainsworth. E Rai fala que a ama do fundo do coração, e Elisa se empolga e deixa seu capuz cair. E ela pede desculpas por se empolgar sozinha. E Rai fala que não tem problema. E ele, como último romântico, fala que ela tem um cabelo lindo. E ela, assim, tenta esconder usando capuz, porém Rai impede. Elisa fala que ela é esquisita por causa da sua orelha, e Rai fala que elas não são esquisitas, e que elas são lindas. E ela fala que a sua mãe é uma elfa, e por isso as pessoas zombavam dela, e Rai fala que ele acha ela linda, e Elisa fica toda envergonhada, e assim os dois se despedem e vão embora. Rai vai se encontrar com Eve Armstrong, e Eve cumprimenta Rai, e ele fica assustado, e do nada os dois tiram os trajes, e os dois são musculosos, família. Na manhã seguinte, Rai sai para correr, e passa na frente de uma garota. Ele para e pede desculpas, e ele se apresenta, e a garota fala que ele é famoso, e ela se apresenta como Rebecca Bladley.
Bradley. Já no caminho para a academia, Rai e Eve estão conversando sobre a Rebecca. Eve fala que ela é uma das 3 famílias do topo, e Rai fala que cresceu no interior e não sabe nada sobre as famílias nobres. Eve fala que a família Rose, Bradley e Ogren são as 3 famílias que são tão poderosas quanto a realeza, e ainda com a mesma influência em tudo. E a Amélia é a filha mais velha da família Rose, e também a maior entre as 3. E assim Rai vai conversar com a instrutora e dá de cara com uma garota, e ela começa a brigar com ele por conta do que tinha acontecido. E Rai pede desculpas, e ela fala que ele é o aluno comum, e Rai se apresenta para ela, e ele ainda fala que é um prazer, e ainda chama ela de mocinha das chiquinhas charmosas. Ah, esse cara é foda, viu? E a garota se apresenta de uma maneira nada convencional, e seu nome é Clarice Craveland. E Rai fala que não conhece a família Craveland, mas deve ser uma bela família, e que dá de notar isso só de ver a garota, e ela fica feliz. Então, ele vai conversar com a diretora, que também é a coronel, e os dois conversam. Um tempo depois, Rai e Albert vão treinar esgrima, e assim o treino começa, e Rai quebra a espada de Albert, e assim ele ganha, e todo mundo fica impressionado. Já o episódio 2 começa meio estranho, com gemidos e uma conversa, e do nada vemos que Rai e Eve estão treinando, e depois Rai vai no clube de pesquisa ambiental, e os membros começam a comentar sobre Rai ser magricela, e o presidente fala para ele tirar as vestimentas, e todo mundo fica assustado, porque Rai é bombadão. Ele assim fala que treinou na floresta no interior. E Rai também mostra o seu cartão ouro, e assim ele conseguiu entrar nesse clube. Depois disso, Rai vai para outro clube, só de garotas. E Rebecca pergunta se não tinha problema por conta do clube só ter garotas. E Rai fala que não tem problema, já que ele se comunica bem com mulheres. Porém, uma garota chamada Dina é contra, e ela fala que Rai estava lá atrás de Rebecca. E assim Rai vai ter que passar por uma avaliação, ou seja, preparar esse campo para a construção de um novo jardim. E então Rai começa a arrancar o mato com a mão, e depois de uns dias ele já avançou bem, e Rebecca vai lá conversar com ele, e também leva um sanduíche de frutas. E Rebecca, além de ser de uma família poderosa, também é a presidente do conselho, e Rai fala que ela é incrível. Assim, eles veem 2 garotos treinando, e Rebecca fala que Magic Chevalier estava chegando, e que era uma competição para decidir quem é o espadachim feiticeiro mais poderoso da escola. E do nada, a garota começa a olhar fixo nos músculos de Rai, e Rebecca pergunta se ela poderia tocar, e assim ela vai, e se assusta e fala que aquilo era duro, e ela fala que foi a primeira vez que ela tocou nos músculos masculinos. Depois de 4 dias, Rai terminou o jardim, e só faltava plantar, e então ele foi aprovado para entrar no clube. Rai vai caminhar e lembra de um pedido que a diretora tinha feito, e era para ele ficar de olho porque tinha um espião do Império naquele reino, e que era bem provável que esse espião estaria na escola. Então Rai vê Clarice, e ela se assusta, e Clarice fala que gosta de insetos, enquanto todo mundo gosta de animais fofos. E Rai fala que aquilo era uma individualidade dela, e que ele achava fantástico. E ele também fala que é uma honra ser o amigo dela, e a garota fica muito feliz, já que Rai era o seu primeiro amigo. E assim os dois marcam de conversar de novo sobre os insetos que Rai viu na floresta. E ele fala que é divertido conversar com ela, e Clarice fica envergonhada. Já na sala, Rai explica para a turma as 7 derivações dos feitiços, e a professora fala que eles iam fazer um exercício prático na Floresta Craft, e era para eles formarem grupos de 4 pessoas, e Eve chama Rai para formarem um grupo. E é claro, ele aceita. E Rai assim chama Elisa também, e ela fala que pode atrapalhar isso por conta dela ter pouca energia. E Rai pega no rostinho dela e aproxima bem e fala que eles vão se esforçar juntos. Mó crimão, hein? E para fechar o grupo, Amélia. E assim eles vão para a floresta, e a professora explica como vai funcionar o exercício. Tecnicamente, eles vão ter que chegar no meio da floresta e no caminho pegarem uns carimbos, e quanto mais carimbos, melhor é a nota. E então os grupos se preparam nos pontos de partida, e assim começa a aventura. Geral saiu correndo, e Elisa foi atacada por um monstro, e Rai o ataca e assim finaliza. E eles acharam o primeiro carimbo. Já o grupo de Albert está meio perdido. Já Clara está impressionada com o tamanho do monstro. Já à noite, eles acendem uma fogueira e começam a falar o tanto que Rai é foda. E ele fala que encontrou muitos monstros na floresta do interior. E a Amélia olha para ele com uma cara e pergunta sobre essa floresta do interior. E Rai comenta se ela suspeita sobre o teorema de floresta do interior. Família, pelo jeito, floresta do interior tem um outro sentido. E Eve fala que ficou impressionado com a Amélia por conta dela ser uma nobre e entrar no grupo deles. E ela fala que não gosta dessas formalidades e que ela gosta de interagir com eles porque eles falam sem formalidades. Eve fala para Rai que eles estão contando com ele
Errai se lembra de uma pessoa do seu passado que falou a mesma coisa, e assim faz ele comentar que, comparado ao campo de batalha, aquele local onde ele estava era o céu. Assim a galera foi dormir, Errai ficou de vigia. Ele teve uma lembrança onde sua mestra pede para ele esconder sua identidade, só que caso ele encontre amigos de confiança, a Errai se pergunta o que ele deveria fazer, que ela não termina de falar. No dia seguinte, eles ouvem um grito, Errai vai correndo e vê que o grupo de Albert foi atacado por um monstro. Errai assim finaliza o monstro, e Albert fica pistola por ele ter feito aquilo. Então Rai e Amélie ficam sozinhos, e Amélie pergunta quem era ele, e do nada vemos alguém atrás de uma árvore, que jogou uma espécie de agulha com magia no monstro, e isso fez ele voltar à vida. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu like, isso me incentiva a sempre estar trazendo vídeos novos para vocês. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo, um forte abraço, amo vocês e fui!